Boa tarde a todos vocês que estão aqui no nosso congresso, alguns já desde manhã, outros chegaram agora. Depois de dois belíssimos encontros nós fizemos hoje de manhã com os comunicadores e com os procuradores nossos, foram duas oficinas, dois trabalhos muito importantes. Agora nós vamos abrir essa parte da tarde com um evento de uma palestra, uma mesa muito especial sobre o nosso decreto 7423. Como todos sabem, esse decreto é o nosso marco legal que regulamenta a Lei 8958 e que nós estamos em processo de construção. Graças ao esforço do nosso amigo aqui, Carlos Sanches, do MEC, da CESU do MEC, ele veio aqui hoje para nos brindar com o status quo desse decreto, em que pé ele está, quais são as grandes virtudes dele, as grandes vantagens dele, e mostrar para nós os caminhos que ele vai trilhar agora para obter a publicação desse decreto. Comigo também o debatedor desse tema é o nosso querido procurador da Unicelva e também um dos coordenadores do Fórum do Colégio dos Procuradores do Rio de Janeiro, do Confis, desculpe. O Carlos ele vai debater as questões jurídicas com o Sanches e também do meu lado aqui o nosso vice-presidente Antônio Fernando, presidente da FAPEX, vice-presidente da nosso Confis. Então, com a palavra, eu passo direto, se o Carlos Eduardo me deixar, eu posso passar direto para o Sanches? É melhor. Aí ele ganha mais tempo e a gente vai direto ao ponto. Muito obrigado, hein, Sanches, pela sua vinda aqui. Bom, eu que agradeço, Fernando. É um prazer estar aqui com vocês. Uma boa tarde a todos. Ok. Bom, gente, uma boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. O ano passado, eu tive a oportunidade de estar participando desse fórum. Eu fico muito feliz de poder participar esse ano. Esse ano eu vou comentar mais a respeito do decreto 7.423, as potenciais mudanças que esse decreto tem. E eu gostaria também de me apresentar rapidamente, para quem ainda não me conhece. Eu sou professor universitário da Universidade Federal de Itajubá. Já participei de projetos junto à Fundação, desenvolvi vários projetos ligados à Fundação, fui pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, tive mais relacionamento com as fundações como pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, e principalmente eu tenho um carinho muito grande pelas fundações, porque eu sei do papel delas dentro desse sistema e a importância que elas têm, principalmente para os docentes e para as universidades e os institutos federais. Bom, a apresentação minha, eu vou falar do contexto atual, da tramitação das alterações do decreto. Vamos falar do decreto propriamente dito, as principais alterações que estão propostas hoje aqui no MEC, e depois a gente abre um espaço aí para perguntas, tá? Bom, a Secretaria de Educação Superior, a CESU, na qual eu estou desde março do ano passado, a gente basicamente tem como atribuição, cuidar principalmente das universidades federais. E o decreto que coloca as nossas competências, ele coloca que a gente tem que atuar como órgão setorial de ciência e tecnologia do Ministério da Educação, para as finalidades previstas na legislação. A gente aí tem um grupo grande de universidades, vários campos, uma quantidade significativa de alunos, praticamente 1,5 milhão de alunos, se a gente pega graduação e pós-graduação, uma quantidade bem grande de docentes e de técnicos. Quando a gente olha a CESU, ela tem, na verdade, 3 diretorias, e eu estou numa das diretorias, que é a DIFES. Nessa diretoria da DIFES, ela praticamente cuida da parte orçamentária, a parte de pessoas, que é essa gestão de governança, a parte do planejamento acadêmico, pesquisa e inovação, onde eu sou coordenador, e a parte de assuntos internacionais. Bom, dentro da minha coordenação, um dos processos que a gente tem é o credenciamento, o recredenciamento, a autorização e a renovação da autorização das fundações de apoio. Existem outras coisas que a gente faz aqui também, como aí toda a parte de processos que ocorrem aqui para a gente dar parecer, toda a parte de monitoria, resultados de políticas públicas, que a gente tem voltadas para a educação, principalmente educação superior nas universidades federais,
e a gente participa de alguns conselhos, né? Então, tem uma quantidade grande aí de conselhos que a gente participa como representante do MEC. Esse ano, eu estou envolvido com 18 projetos, eu e a minha equipe. E aí, quando eu cheguei aqui no MEC, a primeira coisa que eu vi foi a sala, né? E a sala aqui, se vocês olharem, ela é uma sala relativamente grande, tá? Tem várias mesas. E eu achei que para cada mesa eu tinha um servidor, tá? Fiquei surpreso. A minha equipe ela é composta de 6 pessoas, contando comigo. Sou eu o coordenador, tem uma servidora do MEC, ela é da UNB, tá? Tem o técnico administrativo da UNB, uma secretária que é terceirizada, um consultor Unesco e um estagiário. Quem está direto envolvido com o GAT é a Sônia e a Eunice, essas que estão aqui no azulzinho. Tá? Eu também fico bem envolvido com o GAT. Já a Cátia, o Ricardo e a Thaís eles cuidam de outras rotinas nossas aqui. Bom, a primeira coisa que eu comecei a me preocupar com o GAT, no ano passado eu cheguei a participar de uma reunião para entender como é que funcionava, como é que era a análise dos processos e tudo. E a gente começou a fazer uma tabulação, tá? Onde a gente mostra aqui como é que está o credenciamento. A linha azul que vocês estão vendo é a nossa demanda de credenciamento anual. Então, isso é uma média anual, sempre dos últimos 12 meses. Tá? Então, de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2021, nós recebemos 12 pedidos de credenciamento, quase um por mês, né? E aprovamos 5. Tá? Então, a gente consegue ver nesse gráfico superior aqui do credenciamento o percentual de credenciamentos aprovados. Né? Se vocês olharem no gráfico, isso gira em torno aí, né? É da ordem de 30%. Do lado, nós temos o recredenciamento. Então, o recredenciamento, a mesma coisa. Tá? O azul é a demanda anual nossa, uma média móvel, tá? E o laranjinha aqui é o que a gente aprova. Então, vocês podem ver que entre o azul e o laranjinha, a distância é grande. Então, a aprovação aí, ela gira em torno aí de 42% mais ou menos a média, tá? Algo em torno de 40% do recredenciamento. Então, ou seja, de 10 processos de recredenciamento que a gente recebe, 4 são aprovados e 6 são diligenciados. Quando a gente vai para a parte das autorizações e das renovações de autorização, a gente costuma ver a mesma coisa. Tá? Uma vantagem que a gente pode ver é que as autorizações, se vocês prestarem atenção, elas têm aumentado. Tá? Hoje, novembro aqui, né, a última reunião que a gente teve, a média móvel nossa de autorizações foi para 72%, e era da ordem de 60%. Né? Então, a gente está aprovando mais as autorizações. Quando a gente vai aqui para renovação de autorização, a gente fica aí em torno de 50%, tá? Sendo com uma tendência de aumento. Foi 54%, depois 55%, está aumentando, mas muito pouco. Quando você olha a linha, ó, parece até uma linha reta quase, né? Então, esses números, o que eles me trouxeram, na verdade? Tá? Eu cheguei a apresentar isso para vocês no ano passado. Isso me deixou muito preocupado, particularmente. Tá? Então, quer dizer, está bom ou está ruim? Tá? Uma taxa de credenciamento e recredenciamento da ordem de 40%. Autorização e renovação, aí na ordem de 60%. Tá? Na minha opinião específica, né, isso não está legal, não. Tá bastante ruim. Aí, o que acontece? A gente chegou a fazer vários levantamentos internos aqui, eu não vou apresentar isso para vocês, tá? Não é o objetivo, mas para tentar descobrir por que esses números são dessa ordem de grandeza. A primeira resposta que vem na cabeça da gente, é o pessoal da fundação. Tá? É normal isso. Tá? Só que eu já não penso desse jeito. Tá? Porque, imagina, você é fundação, você vai pedir um recredenciamento ou uma autorização, uma renovação, você quer ser reprovado, não tem sentido. Você quer ser aprovado. E quanto mais rápido for essa aprovação, melhor, para que você possa desenvolver as suas atividades. E aí a gente fez uma reunião com o pessoal, e essas bolinhas amarelinhas que vocês estão vendo aqui, ó, são os problemas que o pessoal relatou para nós no processo. Tá? Ao longo de todo esse processo, os problemas que a gente tem. Tá? Então, atraso na documentação física. Essa documentação, na verdade, ela vem pelo correio, muitas vezes, ela é escaneada aqui dentro, lá no protocolo, o pessoal disponibiliza isso. Tá? O pessoal colocou aqui, olha, troca de membros do GAT. Tá? Então, se eu tenho uma pessoa que está no GAT
Normalmente eles ficam em torno de 2 anos. Sai essa pessoa e entra outra, tá? A gente tem uma perda aí, tá? Porque as pessoas que analisam esses processos, entrou um cara novo, até ele aprender como é que isso acontece, né, que essa curva de aprendizagem, isso atrapalha bastante, tá? Principalmente se já teve casos aqui de trocar quase todos os membros do GAT. Então, você imagina, eu nunca analisei um processo, começa a chegar um monte de processo. Tá? Se eu não tenho um histórico, não tenho uma experiência, não tenho uma capacitação, isso provavelmente vai causar problema. Tá? E assim eles foram falando. Tá? Erros de conteúdo na portaria, divergência dos critérios do parecer entre os membros do GAT. Tá? Então, um aprova, o outro reprova. Então, como é que é isso? Né? Ou está certo ou está errado. Baseado nisso, a gente descobriu que tem 2 grandes ações que a gente tem que fazer. A primeira ação é a atualização do decreto. Tá? Então, a forma que o decreto está escrito e quando ele foi escrito, ele pode ser aperfeiçoado para fazer com que a gente não tenha tantos problemas, igual eu comentei com vocês. Tá? E a gente consiga aumentar aquela taxa. E uma outra coisa que é importante é que muitas ações que são quase que manuais, a gente tentar fazer isso dentro de um software, automatizar essas ações. Então, hoje tem 2 frentes de trabalho grande que a gente está trabalhando. Uma é a atualização do decreto e a outra é o desenvolvimento do software, o SysFund Apoio. Vamos pegar aqui o histórico do decreto. Tá? Então, o decreto vem lá da Lei 8.958, lá de 94. Tá? Depois de 10 anos, sai um decreto, tá? O 5.205. Esse decreto ele já foi, digamos assim, substituído, né, pelo decreto 7423. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, 10 anos, 6 anos, teve uma portaria interministerial que saiu, a 191, tá? Que ela trata basicamente das autorizações da renovação de autorização com 2 anos. Depois a gente teve mais 5 anos para sair essa lei ordinária, tá? Essa lei 13.530, né, que ela pegou os 2 anos de credenciamento e passou para 5 anos. Só que nesse período de tempo, a gente tem um monte, tá, de regulamentações que acabam impactando no decreto. A Lei 10.973, o Decreto 8.240, a Lei 3.460, o Decreto 9.283. Quer dizer, as coisas foram mudando e o decreto não acompanhou, de certa forma, essas mudanças. Bom, o decreto precisa de sofrer uma alteração. Quando eu entrei aqui, eu nem sabia o que era o GAT. Tá? Fui descobrir o que era o GAT lá para maio, junho do ano passado. E aí eu descobri que o decreto estava em processo ou necessitava de atualização, com aquele levantamento que eu falei para vocês. Aí, quer dizer, mas como que tramita isso aqui dentro? Basicamente é o seguinte, ele sai da Coordenação Geral de Planejamento Acadêmico, Pesquisa e Inovação, onde eu sou o coordenador, ele vai para o meu diretor, que é a diretoria da rede das instituições federais de ensino superior. Depois ele vai aqui para dentro, para a Coordenação Geral de Normalização e Assuntos Estratégicos, tá? Que, na verdade, isso fica dentro do gabinete e ele funciona como, digamos assim, é quase que uma CGU interna, tá? E depois chega no secretário. Então, tudo que é legal, tudo que tem aspectos legais, né? Esse pessoal faz uma triagem e passa depois para o secretário. Saiu, tá, de dentro da CESU, ele vai para o MEC. Aí eu tenho a Consultoria Geral da União no MEC, tá, a CGU nossa, a Secretaria Executiva e o Ministro da Educação. Tá? Basicamente, esse é o caminho que esse decreto tem que percorrer. Aí eu fui ver o que já tinha a respeito do decreto. Esse decreto, ele começou a ser reescrito, né, ou atualizado numa nota técnica de maio de 2019. Então, foi feito internamente uma nota técnica, aqui na CGPP. Isso foi para a Conjur do MEC, e a Conjur do MEC falou, olha, não é só nota técnica, eu preciso de exposição de motivos e de uma minuta de alteração do decreto. Logo depois disso, isso foi 13/9, tá? Teve um ofício lá do gabinete que mandou para cá, falando o seguinte, olha, a Conjur do MEC está pedindo para fazer essas alterações. Tá? O negócio ficou parado aqui, mais ou menos
Nessa época, a gente teve a troca de secretários, né? O secretário Arnaldo ele saiu, entrou o secretário Wagner, e aí com o secretário Wagner foi tendo uma substituição da equipe. Eu entrei aqui praticamente em abril, tá? Finalzinho de março, começo de abril, e aí eu fui resgatar tudo isso aqui. Aí a primeira coisa que eu fiz, quando a gente fez aquele mapeamento interno aqui, viu os problemas que a gente tinha, daqueles números do GAT de aprovação que eram muito baixos, a primeira pessoa que eu entrei em contato foi com o Fernando. Então, eu entrei em contato com o Fernando, primeiro extraoficialmente, né, pelo WhatsApp, né, pedi para o Plínio me deu o telefone de Fernando, mandei uma mensagem para o Fernando, acho que 10 minutos depois o Fernando já queria falar comigo. Aí eu me apresentei para ele, falei que eu tinha assumido aqui essa coordenação, que o secretário Wagner, né, tinha me autorizado a abrir um canal de comunicação com o Confies. E aí eu encaminhei esse ofício, tá, em maio do ano passado, para o Fernando, e nesse ofício foi lá. Tá, o que você acha que nós temos que melhorar nesse decreto? Então, o Fernando respondeu isso até que rápido. Através disso, eu sentei com o diretor da DIFES, por isso que tem um ofício aqui para o diretor, que é o meu diretor, e aí eu fui explicar para ele como é que funcionava o GAT, como é que era o decreto, como é que era esse processo de submissão, mostrar aquele desenhinho, tá? E a gente elaborou uma nota técnica, que é essa nota técnica que vocês estão vendo aqui, tá? Isso já no dia 15/6/2021, tá? Praticamente quase que um ano depois, aquela nota técnica lá de cima, ela foi muito aperfeiçoada, tá? Foi feita a exposição de motivos, foi feita a minuta do decreto, e aí eu conversei com o meu diretor para explicar para ele, né? Então, de 2020, aqui, de agosto de 2020 até esses 10 meses aqui, basicamente, né? Foi para mostrar para ele o que era, o que tinha que mudar, o que a gente estava propondo. Conversei com o pessoal do GAT, tá? E aí a gente encaminhou para a Conjur do MEC. Tá? A Conjur do MEC analisou isso, no dia 30/6 eles devolveram para nós um parecer, onde eles falaram, olha, algumas coisas tem que arrumar, o resto está legal, só que a gente acha também que, como isso envolve fundação, é interessante a gente mandar para a Coordenação Geral de Licitação e Contratos. Tá? Então, foi encaminhado para a Coordenação Geral de Licitação e Contratos, ela fez a análise dela, falou, ó, da minha parte, tudo certo, não preciso mexer em nada. Tá? E aí a gente pegou o que a Conjur do MEC tinha falado, o que o pessoal da Coordenação Geral de Licitação de Contratos tinha falado, e elaboramos uma nova nota técnica. A nota técnica arruma de novo. Terminada essa nota técnica, o que acabou acontecendo? Essa nota técnica ela foi encaminhada para a Coordenação de Normalização e Assuntos Estratégicos, que está ligado ao gabinete aqui da Secretaria Executiva da CESU, ao gabinete da CESU. Tá? E hoje ela está lá sofrendo análise. Tá? Mas já está bem adiantado, a gente já conversou bastante a respeito dela. Saindo daqui, ela vai para a Secretaria Executiva do MEC e já vai ser encaminhada para o MCTI. Tá? Eu estou contando para vocês essa peregrinação aqui, gente, porque, olha, nesse meio tempo aconteceu muita coisa. O meu diretor, que estava convencido do que tinha que mudar, que estava tudo certo, tá? Ele foi para secretário adjunto e entrou um novo diretor. Aí eu tive que sentar com esse novo diretor, explicar para ele direitinho o que era o decreto, as alterações que a gente estava propondo. Tá? Ela leu o decreto, fez várias considerações que a gente incorporou. Tá? Bom, vamos nas alterações que o decreto está propondo de uma maneira geral. A primeira alteração, que eu acho que é extremamente importante, para vocês nem tanto, mas internamente aqui é importante, é que o decreto deixa bem claro que a responsabilidade do GAT é da CESU. Tá? Até então, o que a gente tinha? CETEC, que cuida dos institutos federais, CESU, que cuida das universidades federais, e o pessoal do MCTI. Só que o decreto não fala quem que é o dono da bola. E aí, como ele não tem o dono da bola, primeira coisa que vem, né? Ah, hoje está na CESU. E amanhã? Ah, amanhã a gente passa para a CETEC. E depois? Ah, manda lá para o MCTI. Tá? Eu acho que não. Alguém tem que ser dono disso, tempo integral, não tem que fazer rodízio. Tá? Porque esse rodízio ele leva em perda de conhecimento e, principalmente, em perda de domínio do processo. Tá? Então, o decreto novo ele traz isso bem claro. Tá? Essa bola é da CESU. Acabou, ponto final. Uma outra coisa que ele está trazendo de novo é que essa documentação que era encaminhada com 120 dias,
nós estamos propondo que ela seja encaminhada com 90 dias. Tá? Porque vocês que são da fundação, 120 dias antes, você está juntando uma documentação, tá? Eu queria 60, tá? Só para vocês terem ideia. Aí na negociação que ficou os 90, mas tudo bem. Tá? 90 dias eu ainda acho que é bastante tempo para você juntar a documentação e mandar para cá. Porque o que acontece? Se você for diligenciado em alguma reunião, você tem um tempo para corrigir isso. Tá? Por isso que eu acho que 60 dias seria legal. Você manda a documentação, a gente coloca você na primeira reunião, foi diligenciado, na segunda reunião você cumpre. Tá? O pessoal achou que estava meio apertado e preferiu colocar 90. Então, de 120 vai cair para 90 dias o encaminhamento da documentação. É isso que a gente está propondo. Tá? Uma outra coisa, a validade das autorizações, hoje ela é anual. Isso gera uma carga para nós de trabalho gigantesca. Tá? E aí a primeira pergunta, né, que eu fiz para o pessoal aqui do GAT foi o seguinte: vocês lembram de alguma fundação, de alguma universidade, né, que deu problema relacionado à autorização? Ninguém lembra disso. Então, o que a gente quer? Vincular o prazo de credenciamento e recredenciamento. Ou seja, a data que vencer seu credenciamento, seu recredenciamento, vai vencer todas as suas autorizações. Tá? Então, se eu pedir o meu recredenciamento e as minhas autorizações hoje, eu ganho 5 anos. Tá? Se eu pedir que a minha autorização vence daqui a 5 anos, aí daqui a 2 anos eu peço, são 3 anos. Então, a ideia nossa é vincular isso. Então, em vez da autorização ser anual, ela passa a estar vinculada ao prazo de recredenciamento. Tá? Então, com isso, o que a gente espera? Não só uma redução do trabalho interno, como uma redução do trabalho também para as fundações. Uma outra coisa importante, isso aí eu passei aqui, esse ano da pandemia, o Fernando lembra bem disso, né? Foi a forma que está escrito, tá? Que é o seguinte: aprovação do pedido de credenciamento pelo órgão colegiado superior da instituição a ser apoiado. É isso que a gente escreveu. Então, aquele negócio de ata do Conselho Superior, nós tiramos aquele negócio de ata. Tá? Você vai falar, pô, detalhezinho. Gente, é um detalhezinho, mas vocês são da fundação, vocês sabem bem disso. Tá? Então, se o reitor, que é o presidente do colegiado superior, quiser dar um ad referendo, o ad referendo dele vai ser aceito. Não vou precisar mais de ata. Tá? É lógico, eu tenho aí praticamente 30 anos de universidade. Eu nunca vi, tá, um ad referendo do reitor ser derrubado. Por quê? Porque se o reitor tem dúvida daquele ad referendo, ele leva aquilo para o colegiado superior. Ele não vai dar uma assinatura antes. Tá? Porque o grande medo do pessoal aqui, qual que era? E se não for aprovado o ad referendo, o que a gente faz? Eu falei, olha, eu acho que é um risco que vale a pena correr. Tá? Porque o reitor, ele jamais, tá, vai dar um ad referendo se ele não tem plena convicção que ele vai aprovar aquilo no colegiado superior. Se ele não tiver essa convicção, ele leva para o colegiado superior, vocês vão encaminhar para a gente a ata. Então, esse pedido de aprovação vai vir a ata. Tá? Se não for no colegiado superior e ele der um ad referendo como presidente, vale o ad referendo dele. Entendeu? A gente sabe que reunir um colegiado superior não é uma coisa trivial. Apesar de existirem várias reuniões que são reuniões ordinárias, tá? É difícil você encaixar isso na ata. Tá? Você pega aí uma universidade que está discutindo, por exemplo, o regimento, o estatuto dela, isso vai durar. Não é uma coisa tão trivial. Então, isso aqui, de forma sutil, tá, a gente fez a alteração. Uma outra coisa que a gente colocou, que era muito importante, é a famosa aprovação condicional resolutiva, tá? Com prazo de 60 dias. O que acontece com isso? Às vezes você me manda uma ata e a gente vai olhar na ata, falta assinatura de uma pessoa. O pessoal do GAT aqui, alguns acham que tem que ser diligenciado e outros acham que não. Bom, gente, a ata está aqui, falta uma assinatura. Tá? A gente brinca, né? Isso aí é um detalhezinho, é uma falha. Então, o que acontece? A gente está prevendo uma aprovação condicional resolutiva. Aí você vai falar assim, e se em 60 dias o cara não mandar a ata assinada? O que acontece? Tá? Bom, vamos esperar para a gente ver o que acontece. Tá? A princípio, eu acho que dificilmente isso vai acontecer. Tá? A gente não tem que trabalhar com exceções, tem que trabalhar com o normal. Então, aconteceu alguns casos aqui, né, onde você recebe a documentação, você analisa a documentação e você teria condição de aprovar condicional. Só que, como isso não estava previsto, era 0 ou 1, tá? A gente acabava diligenciando.
Então, eu tenho um levantamento disso tudo em números, tá? Todas as reuniões. Então, a gente vê, às vezes, que tem coisas que dava para aprovar condicional e foi diligenciado. Né? Uma outra coisa que a gente está trazendo também é que a portaria interministerial 191, ela deixa de existir. Tá? Então, a autorização e renovação de autorização foi incorporada no decreto. Tá? Essa portaria vai embora. Ela vai ser depois extinta. Uma outra coisa que a gente colocou foi o seguinte: toda vez que você faz uma mudança desse tipo, a gente vai ter que ter disposições transitórias. Tá? Então, quer dizer, e aí, o que acontece? Tá? Então, existe uma disposição transitória. Então, a gente também colocou lá elementos relacionados a essas disposições transitórias. Essas, basicamente, são as principais alterações. O resto é tudo alteração de texto, tá? Para tornar as coisas um pouco mais claras. Algumas palavras subjetivas, a gente deixou elas mais objetivas, tá? Então, tinham palavras abstratas, que a gente colocou algumas palavras concretas no lugar, para evitar dúvidas. Tá? Essas foram as principais alterações que a gente teve aí no decreto. Paralelo a isso, a gente está rodando o software do CIS Fundapoio. Eu recebi a semana passada a carinha dele. Tá? O software ele vai ter esse formato aqui que vocês estão vendo a princípio. Então, aqui você vai cadastrar seus dados, aqui você vai visualizar todos os seus processos, aqui você cadastra o usuário, aqui a gente tem o perfil do usuário. Tá? Então, no caso da fundação, tem o perfil gestor fundação e o perfil operacional fundação. Tá? Existe a forma de você gerenciar esse perfil. E uma das coisas que a gente está colocando, esse aqui, por exemplo, é no caso de credenciamento. Tá? Então, você vai colocar o CNPJ, vai fazer a verificação, tem um cadastro que você faz, mas o principal que a gente pediu no software foi isso, que você conseguisse visualizar onde o teu processo está. Tá? Isso aqui vai ficar visível. Então, quer dizer, eu entrei com os dados da fundação, entrei com os dados da instituição, cadastrei meus documentos e fiz o protocolo. Show de bola. Tá? Depois disso, isso vai para análise do GAT. Então, igualzinho esse aqui, vocês vão ter o passo a passo para vocês conseguirem visualizar. Tá? Onde que está o meu processo? O que está acontecendo com isso? Tá? Já foi instruído, foi diligenciado, ok? O software está rodando a passos relativamente lentos, tá? Mas ele está indo. Tá? A gente teve vários problemas no percurso interno aqui do pessoal da STIC, né? Sai uma pessoa, entra outra. Essa área de informática tem uma rotatividade bastante alta, né? Mas ele está em desenvolvimento. Tá? Porque assim que saiu o decreto, a gente gostaria muito que o software estivesse pronto, tá? Para vocês poderem aí postar a documentação de vocês, substituir em documento, tá? E ter um canal de comunicação mais aberto aqui com a gente. Tá? Apesar que a gente tem recebido aí o WhatsApp, tem recebido e-mail, a gente tem um bom canal de comunicação. Mas o software, eu acho que ele vai ajudar mais isso. Tá? Bom, basicamente aí o legado que eu gostaria de deixar, né, nessa minha passagem aqui pela CESUR, é a alteração do decreto. Tudo indica que provavelmente no começo do ano ele deve estar saindo. Tá? E esse sistema, que seria o CIS Fundapoio. Deixo aberto aí agora para perguntas. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui a apresentação. Agora a bola aí está com vocês. Boa tarde. Carlos Eduardo, obrigado pela apresentação. Quem fala aqui é Carlos Eduardo também. Valeu, Xará. Pois é, Carlos Eduardo Guerreiro Silva. Temos só uma diferença aí no nome. Ó, tá vendo? Acredito que, né, pelo que você coloca aí para a gente tem ali uma importante evolução com relação ao credenciamento e às autorizações. A Lei 8958, né, que é o nosso marco regulatório, ela tem uma grande, um certo retalho ali, né? Ela passou por várias modificações e é evidente que a gente anseia que a lei evolua, assim como a legislação tem evoluído como um todo, né? A gente tem aí o marco regulatório de ciência e tecnologia, que deu um salto importante para a nossa atuação, e a Lei 8958, as últimas alterações que ela teve já ficam, né, significativas, elas já vão ficando um pouco
lá para trás. Uma melhora no decreto, ela é importante. A gente anseia por essa mudança, porque uma mudança substancial no decreto vai, sem dúvida, melhorar nosso trabalho e o nosso objeto institucional, né, que é o suporte à ciência, tecnologia, inovação, à pesquisa, às atividades que a universidade desenvolve. Porque as interpretações que se dão para isso e o trabalho que a gente tem no dia a dia, a dificuldade que a gente tem no trabalho, o senhor, como professor de universidade e já tem integrado o quadro ali da pró-reitoria, compreende que a universidade é um mundo já dificultoso por natureza, e quando a gente se apresenta na condição de fundação de apoio, por haver ainda, infelizmente, uma certa visão deturpada do que é o papel da fundação e as interpretações desse emaranhado de regras legais, a gente tem muita dificuldade para conseguir atender a própria universidade, muitas vezes ações e interpretações que nascem dentro da própria universidade nos traz dificuldade no dia a dia. Quando a gente se depara e se deparava, espero poder dizer assim, né, com mais um problema ali nesse contexto todo que é o de credenciamento de autorização, que dá a condição, né, regulamentar da nossa atuação, isso de fato é uma angústia muito grande, porque recentemente nós aqui, a fundação que eu represento, teve numa situação delicada com prazo, e você, às vésperas de não poder mais viabilizar a atividade e sem encontrar uma compreensão da própria universidade para atender o que as exigências ali desse credenciamento, que, lógico, tem ali suas dificuldades de todas as partes, né? Agora a gente estava numa pandemia que dificultava essas atas colegiadas, e, por outro lado, o MEC ali, o GAT, né, com algumas interpretações, e também se entra a necessidade de cumprir a literalidade da lei, a gente entende isso. Mas é muito importante para a gente que você já havia sinalizado num outro momento, esse olhar, essa possibilidade de que essas alterações elas sejam efetivadas o quanto antes, o mais breve possível, né? A autorização acabava, eu já ouvi dizer, olha, a Fundação X teve que fazer um setor só para renovar a autorização, porque ela é anual e acaba uma, vence a outra, e as várias autorizadas dela, então vai gerando um trabalho a mais, né? Hoje pela manhã a gente estava discutindo exatamente isso no Colégio de Procuradores. A gente mal está caminhando para chegar à conclusão de atendimento à Lei de Acesso à Informação, nós temos agora a Lei de Proteção de Dados. E no nosso contexto aqui, com toda a dificuldade que a gente tem de prestação de contas, que todo mundo cobra a prestação de contas, né? A universidade, ela cobra a prestação de contas, muitas vezes até que o concedente já aprovou e abre diligências do que já está aprovado e vice-versa. A gente vive numa corrida atrás de um objeto quase inalcançável diante de tanto trabalho no dia a dia, né? Então, a gente recebe com bastante alegria essas alterações, por menores que elas fossem, representa muito, porque o sistema todo estava carecendo de uma atualização sem dúvida e imediata. A gente teve aqui no chat, professor, o Felipe dos Santos Pereira, por exemplo, que ele coloca um ponto relacionado a essa vinculação, né, do GAT, essa mudança, então, passaria para o CESU, só que ele entende, Luiz Felipe, me desculpe, ele fala sobre a possibilidade da própria universidade ser o ente que aprova ou não, ou diligencia diante da autonomia universitária que ela tem, ou uma espécie de pré-aprovação, alguma coisa que pudesse também facilitar, trabalhar com vocês aí, uma metodologia de que essas aprovações pudessem acontecer de modo mais célere, mais rápido. Eu vou me corrigir aqui, quem falou isso foi o André Rodrigues, tá? E não o Luiz Felipe, com relação ao credenciamento ser feito pela própria universidade. Essa hipótese, que já foi aventada algumas outras vezes,
ela não foi abrangida dessa forma ou em algum aspecto? O senhor pode comentar um pouco para nós sobre isso? Posso. Foi a primeira coisa que eu tentei fazer. Porque eu entendo o seguinte, a fundação é uma prestação de serviço. Tá? Então, como uma prestação de serviço, nada mais correto, digamos assim, do que a universidade estabelecer esse relacionamento, através do normativo dela e tudo mais. Quer dizer, se a universidade chega para mim e fala que quer trabalhar com a Fundação A, tá? Meu amigo, eu não tenho que ter questionamentos. Tá? Além dela ter toda a autonomia, ela tem uma infraestrutura. Tá? Isso teve tramitação lá dentro, teve análise do Conselho Superior, teve análise de Procuradoria. Tá? Provavelmente os docentes devem, né, ter feito alguma, vou falar, uma pressão, né, para que isso ocorresse. Tá? Então, quer dizer, foi a primeira coisa que eu tentei fazer. Aí o que acontece? Por uma questão de lei, tá? Você tem que fazer uma alteração na lei. Quando a gente fala em fazer alteração numa legislação, isso é muito mais complicado, tá, do que você fazer uma alteração no decreto, que está regulamentando essa lei. Então, quer dizer, essa possibilidade existe, porém, isso já não passa da nossa autonomia, isso vai para o legislativo. Tá? Então, o ideal, eu ia ficar feliz da vida se aparecesse aqui um projeto, né, de lei, aonde o deputado ou o senador, tá, viesse com uma proposta dessa. Não tenha dúvida. Tá? Eu, particularmente, eu acho que as universidades nossas, os institutos e os ICTs, de uma maneira geral, eles têm não só a estrutura, como maturidade para tomar esse tipo de decisão. Tá? E se não tiver bom, eles mesmos descredenciam, vamos falar assim. Tá? Isso é fácil. Não quero trabalhar com a Fundação A, quero trabalhar com a B. Beleza, não quero trabalhar com a B, quero trabalhar com a C. Eu não vejo nenhum problema disso. Tá? Mas a orientação que eu tive foi essa, tá? Que isso ia mexer em aspectos legais e que ia ser um caminho mais longo, ao passo que o decreto está dentro da nossa autonomia. Tá? Foi a primeira coisa que eu tentei fazer, foi isso. Tá? Mas, infelizmente, né, o que me colocaram foi isso. Né? Minha visão de engenheiro, né, é essa. Tá? Quer dizer, por que isso existe? Tá? Ah, existe porque vocês têm que analisar. Para aí, a universidade já analisou tudo isso. Uma das coisas que a gente fez no decreto, que vocês vão prestar atenção, eu não cheguei a entrar nesses detalhes, né, é que a gente está passando mais autonomia para as universidades. Tá? Porque, por exemplo, o GAT aqui ele recebia o balanço, tá, da fundação, tá, os demonstrativos contábeis. Eu falava, o que vocês fazem com isso? Ninguém sabe mexer com aquilo. Você entendeu? E essa foi uma pergunta que eu tive até do Leandro, do TCU. Como é que você avalia essa efetividade? Eu falei, cara, não tem nem ideia. Aí fui conversar com o pessoal e vi que isso não era feito. Então, quer dizer, se a universidade aprovou o balanço, ele está inteiro vermelho, tá? Gente, conta e risco da universidade. Tá? Chegou um papel aqui do Conselho Superior, é cara crachá. Tá? Então, isso aí a gente também fez, está propondo, né, esse tipo de alteração para passar mais responsabilidade. Não estou falando que a universidade não tem essa responsabilidade, lógico que ela tem, entendeu? Porém, isso caía muito aqui dentro do GAT. E o pessoal do GAT, que analisa isso, né, eu tomei a liberdade, né, a primeira vez que eu estava com o GAT, eu perguntei, vocês já foram numa fundação? Vocês já entraram dentro de uma fundação fisicamente? Ah, já viram o que é uma fundação? Não estou falando fundação grande ou pequena, qualquer fundação. Ah, vocês já circularam lá dentro? Viu o que a fundação faz? Ah, ninguém conhece fundação. Eu estou doido para acabar rápido esse negócio da pandemia, né, que eu até brinquei com o pessoal. Eu vou pedir uma visita, né, e levar os 4 membros do GAT para nós visitar uma fundação. Não sei qual, o Fernando depois me indica uma aí. Tá? E eu quero que elas... Vou convidá-lo para vir aqui, na Fundação Unicelva. Beleza, vamos lá, entendeu? Porque eu acho que você tem que conhecer. Tá? Porque analisar papel é uma coisa muito fácil, digamos assim, né? Porque aqui por trás daquilo, por isso que o pessoal brinca, né? Eles falam que tem hora que eu ponho camisa de fundação demais aqui. Sabe? Mas não é isso. Né? Eu entendo muitas vezes quando alguém da fundação liga para mim, né? Algum presidente fala assim: olha, o negócio é o seguinte, cara, eu estou com tanto de grana parado aqui, e se eu não assinar isso, eu vou perder esse dinheiro. Tá? Então, quer dizer, o esforço para chegar na captação daquele recurso, o esforço para passar isso para a fundação, tá? A gente sabe, não são coisas triviais. Eu já participei disso dentro da universidade. Eu sei, né, a labuta que a gente passa para conseguir chegar nesse estágio. Tá? Então, aí você começa a verificar esse tipo de coisa. Né? E o pessoal que está aqui,
como eles, a maior parte, eles são de nível técnico, né? O não sempre é mais fácil. Você entendeu? Não entendi isso. Diligencia. Entendeu? Diligencia o pessoal que se vire. Tá, quando tem um prazo, beleza. Mas às vezes você não tem o prazo. Tá? E às vezes num telefonema você resolve isso. Tá? Você liga, vamos conversar, vamos fazer um acordo? Desculpa o termo, né? Eu acho que isso é razoável, tá? E aí eu lembro que, conversando com o pessoal da Segenai, né, a pessoa responsável aqui por esse setor, que ela falou, olha, a minha função aqui é proteger o CPF de vocês. Tá? E aí eu brinco, mas de vez em quando a gente tem que correr um pouquinho de risco. Mas o risco é um risco calculado. Tá? Então, algumas vezes eu sento, porque o risco, na verdade, não é meu. Tá? Eu assino, tá? Mas o risco maior é do secretário. Tá? Então, tem coisas que, antes de eu tomar a decisão, eu converso com o secretário. Eu falo, está acontecendo isso, 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 e eu acho que a nossa decisão tem que ser essa. Existe um risco? Tudo tem um risco, mas ele é praticamente zero e é extremamente defensável. Tá? E aí o que acaba acontecendo? Não é que a gente está abrindo concessões, tá? É que existem casos que são exceções e as exceções precisam de ser analisadas. Então, eu percebo muito isso aqui dentro. E agora, a gente está tendo um contato forte também, né? Eles me colocaram como interlocução com o pessoal do Ministério da Ciência e Tecnologia e com o pessoal do Ministério da Economia, tá? Com relação ao acórdão que teve, né? O item 9.1 é o sistema, esse sistema CIS-Fundapoio, que eu estou falando para vocês, e tem o 9.2, que é com relação àqueles contratos, convênios. Porque o pessoal do TCU, o que eles querem? Eles querem enxergar todas as fundações e todos os contratos numa tela só. É lógico que eu queria isso também. Eu clico uma tela, aparece tudo lá. Poxa, vai me ajudar muito em termos de contrato, porque cada um está cumprindo isso de forma isolada. Então, uma preocupação que eu tenho muito grande com relação a isso também é o custo que isso pode trazer para a fundação, dependendo da decisão que você toma. Não só para a fundação, como para a universidade. Tá? Então, quer dizer, o Plínio brincou comigo, né? O Plínio da FUPAI, né? E aí eu passei um zap para ele e falou assim, cara, eu sou da seguinte forma, cara, deixa a gente trabalhar, não atrapalha, não. É mais ou menos isso, entendeu? Vocês já têm muito serviço, cara. Não, tem aí as coisas que vocês têm que importar, o que tem que comprar. Quer dizer, tem bastante trabalho aí, entendeu? Não vamos colocar mais impedância nisso, não. Então, eu sou muito favorável nisso e eu sempre comento com o pessoal, né, eu conto para eles o que isso pode ter de impacto na ponta, entendeu? O que isso pode causar lá. Então, eu acho que o pessoal das fundações tem que dar, do GAT, né, tem que fazer uma visita às fundações para conhecer, apesar do nível dele ser operacional, tá? Mas saber o que é a fundação, ver a fundação de perto, ver o que a fundação faz, tá? Aí a Unicelva, aí, já vamos colocar ela na lista aqui, tá? Eu acredito que em uma tarde, se a gente passar, ou uma manhã, aí já vai ser excelente, tá? Para fazer uma apresentação, para mostrar, tá? Porque são pessoas que estão por trás disso. Isso, não é um CNPJ só, entendeu? Exatamente, acredito que todas as fundações estão de portas abertas e eu acho que é muito relevante realmente compreender para o que a Fundação de Apoio trabalha. Isso muda também a concepção e até dos funcionários nossos aqui, né? Aqui interno também, muito operacional, quando a gente consegue levar a pessoa à compreensão do que aquela pequena compra que ele está fazendo, aquele pequeno trabalho tem por objeto final, vai desenvolver ao final daquilo, muda todo o trabalho que é feito ali. Eu gostei do exemplo que você colocou, professor, com relação ao balanço patrimonial, né? Né? A racionalidade dessa documentação que vai para o GAT, porque o balanço, por exemplo, né, essas contas, elas já saem da fundação aprovadas pelo Conselho Fiscal, pois elas vão ao Conselho Diretor, no nosso caso aqui, Conselho Diretor, que conta com a auditoria interna para fazer a avaliação dessas contas. Então, elas já vão duplamente aprovadas, sem contar com uma auditoria independente, né, que a maioria das fundações fazem. E aí nós vamos para uma outra análise, que é o envio para o GAT, e que acaba não havendo condições daquela equipe que está recebendo a documentação nem analisar, e ela acaba sendo, ela é um requisito do checklist, de um checklist ali que né, essa racionalidade é indispensável, o que se cobra, por que se cobra, qual é o objetivo, e o que eu poderia estar
entendendo, então, já suprido pelas avaliações prévias que os conselhos anteriores têm, tanto da Fundação de Apoio quanto o da universidade. E aí, entrando nesse aspecto essa racionalidade, celeridade, o Luiz Felipe, aí sim, Luiz Felipe Pereira, ele fala aqui sobre o sistema. O sistema eu tenho acompanhado ali, eu já cheguei a fazer meu cadastro lá uma vez, tentando encontrar umas informações. O Luiz Felipe, ele diz que nesse período da pandemia, a documentação foi enviada digitalmente, né, por e-mail. A Sônia, que atende o pessoal, recebe esses e-mails, orienta ali como formatar para ficar, né, dividido, porque eu entendo também, o volume de documentação é difícil e a gente procura dar trabalhar em conjunto de uma forma mais simplificada de avaliar. Mas ele disse que teria recebido uma informação de que voltaria a receber somente físico os documentos, se isso procede, se essa informação procede, porque uma vez que, mesmo que antes do sistema chegar a funcionar, o envio digital por e-mail, embora traz ali as dificuldades, eu sei, de arquivo, pode facilitar, pode acelerar esse processo. Bom, respondendo para ele aí, é a primeira funcionalidade que eu quero que esse sistema tenha. Então, o que acontece? Eles estão desenvolvendo isso através de métodos ágeis aqui, né? E tem umas coisas que a gente entrega, que o pessoal chama de backlogs, vamos falar assim, né? São pacotes, e esses pacotes, normalmente, eles já vêm com funcionalidade. Então, se você reparou ali, a gente está fazendo credenciamento e autorização, agora falta o recredenciamento e a renovação de autorização. Estando pronto isso já dá para ser disponibilizado. Aí, lógico, aí tem a parte de análise. A parte de análise é um outro módulo dentro desse sistema, né, que vai estar ajudando o pessoal a fazer análise. Depois a gente tem outro, que é a edição das portarias. Depois um outro que a gente tem, que são os relatórios gerenciais. Então, hoje, essas portarias, para você ter uma ideia, elas são feitas normalmente no Word. Quer dizer, não tem sentido. Eu aprovei, a portaria já tem que sair pronta. Puxa os dados da fundação, cola lá e está resolvido. Vou diligenciar, já sai pronto diligência, entendeu? Então, esse negócio de Ctrl+C, Ctrl+V, a gente sabe que, de vez em quando, ele traz uma possibilidade de erro, por maior número de verificações que você tem. Então, hoje, o processo do GAT ele é bastante manual. Tá? Isso que foi colocado no envio da documentação pelo correio, isso ainda é válido. Tá? Porém, quando a gente recebe por e-mail, a gente instrui o processo, a gente coloca isso dentro do processo. Tá? Algumas vezes, tá? A gente tem feito isso, tá? Mas o caminho convencional, digamos assim, né? Por enquanto, ainda é ir no correio, aquele pacote desse tamanho, pagar uma grana para o correio, né? Para mandar isso para cá. Aí, quando chega lá embaixo no protocolo, o pessoal abre aquilo, digitaliza toda aquela... Gente, não tem lógica isso. Vocês me desculpam, entendeu? No século que a gente está vivendo, né? É uma coisa assim, quando falaram para mim, eu falei assim, não acredito, cara, juro, não acredito. Porque por e-mail pode perder documento, pode extraviar alguma coisa, não sei o quê. No protocolo o cara pode digitalizar errado, você entendeu? Pode também perder documento, quer dizer, o risco sempre existe. Então, o que acaba acontecendo, na verdade, é que a gente está tentando, da melhor forma possível, né, colocar esse software logo para que o pessoal consiga postar isso lá e, principalmente, acompanhar a documentação. Receber o número do protocolo eletrônico, tudo direitinho. Eu brinco aqui, né? Eu falei, poxa, se eu tivesse um estagiário, eu já tinha feito esse software, cara. Mas não é assim que funciona, né? Ele roda via STIC, que é uma outra secretaria, existe um contrato com isso, tem uma fábrica de software. O pessoal que é da área, as fundações, vocês já devem ter trabalhado nisso, sabe que é um aspecto meio burocrático, né? E a gente já teve 4 substituições do técnico que faz o levantamento. A gente se reúne 2 vezes por semana, né? Para fazer o levantamento de requisitos, tudo direitinho. E aí a coisa mais engraçada, né? Passa 2, 3 meses, aquele cara foi embora, entrou outro. Aí você explica para o outro como é que é a fundação, como é que funciona, não sei o quê, o processo. Passa mais 2, 3 meses, foi embora, entrou outro. Então, essas trocas que a gente tem é impressionante, como que isso impacta o processo. Para vocês, quando eu coloquei para vocês aquele cronograma, vocês viram, lá atrás o Arnaldo já estava trabalhando com isso, 2019. O que aconteceu? Qual foi o gap que teve? Provavelmente o coordenador que estava trabalhando com isso, o secretário, eles saíram,
entrou outra pessoa, até o cara entender como é que as coisas funcionam, até descobrir que isso já estava escrito lá atrás, você entendeu? Você tem aí um delay, tá? E isso é péssimo, tá? É péssimo. A necessidade dessa continuidade, ela é fundamental. Então, volto a insistir, respondendo a pergunta. Queremos levar isso para o software o mais breve possível, tá? Quando que vai ser isso? Acredito eu, mais tardar no primeiro semestre do ano que vem. Enquanto isso, vou ter que mandar a documentação pelo correio? Sim. Tá? Aconteceu algum problema, eu posso mandar por e-mail alguma coisa complementar? Sim. Tá? Nós estamos aqui para atender vocês da melhor forma possível. Tá? Sim, a gente sabe disso, professor, e o reconhecimento também está aqui no chat. O pessoal está dizendo o GAT está no caminho certo. A gente consegue perceber ao longo do tempo esse período de pandemia, embora, né, trouxe vários desafios para todos nós, mas nos pôde, eu particularmente, me permitiu avaliar que, de fato, você tem trabalhado buscando solução para os problemas, discutindo, é uma conversa, trazer as especificidades, que todo mundo teve sujeito a alguma especificidade diferente aí, a gente reconhece o trabalho que você tem desempenhado e talvez especialmente por ter estado do outro lado, né, conhecer o outro lado da moeda, sabe que a gente tenta fazer da melhor forma possível, atender à legislação, às regras da forma mais prudente, porque também estamos no risco, né, de sofrer Sim. alguma questão. Né? Estamos todos no mesmo barco buscando o mesmo objeto, então por que não nos unirmos para encontrar uma solução? Agora eu quero colocar para ti um ponto aqui evidente, essas mudanças apresentadas no decreto com relação ao credenciamento, recredenciamento, autorização, são relevantes e, sem dúvida, vão trazer um benefício aí para todo esse processo. Agora, a gente tem também, no dia a dia, uma certa dificuldade que emerge da condição que o processo tem. Mesmo que ele passe a estar no sistema e você tem ali um marco dos documentos encaminhados, vai haver uma avaliação subjetiva dessa documentação, um parâmetro que precisa ser estabelecido para evitar algumas disfunções, como a que o senhor mesmo coloca aqui para nós, né? O mesmo assunto, às vezes, sobre o mesmo assunto, há duas opiniões divergentes, né? Diferentes, como é em quase tudo. Né? Agora, é preciso encontrar, né, nos trazer um caminho para que isso, um ponto para que isso seja minimizado, porque nos traz uma insegurança jurídica e um receio, né, muito grande. E queria ouvi-lo, quais são as medidas que o GAT tem estabelecido ali, né? O senhor, à frente do GAT, tem estabelecido para minimizar, né, tentar minimizar esse impacto subjetivo. É lógico que também colocou a mudança de pessoal, aí tem que chegar uma pessoa nova, assim como é aqui no dia a dia. Entrou uma secretária, a pessoa precisa entender o que é a fundação, o que é a universidade, o que é que a gente faz para entrar ali no eixo e conseguir dar um bom resultado. Tem alguma estratégia nesse aspecto que você pode comentar conosco? Então, a primeira coisa que a gente fez foi fazer aqueles gráficos que eu falei para você. Mensalmente, tá? Isso aí a gente apresenta para o pessoal do GAT. Então, isso já causa na pessoa um certo... Ninguém gosta de perder. Tá? Imagina o placar, né? Você olha no placar lá, poxa, quer dizer, gente, é bom para mim, né, aprovar, sei lá, 10%, aprovar 20%. Não estou falando que você tem que aprovar 100%, não é isso. Mas existe ali uma área nebulosa, uma área tênue, que às vezes você resolve com e-mail, às vezes você resolve com um telefonema. Tá? Fiz análise da documentação, a reunião vai ser na segunda-feira que vem. Pô, pega o telefone e dá uma ligadinha. Falou, fulano, pô, tá faltando aqui sei lá, uma ata. Tá? Não está muito claro, eu analisando isso, o percentual das pessoas que são, tá, que participam aqui, quem foi indicado pela universidade, quem não foi. Às vezes são detalhes, tá, extremamente simples, que você, com um pouco de proatividade, você consegue minimizar aquilo e aprovar. Tá? Então, eu falo para o pessoal, olha, no caso da dúvida, entre em contato comigo, tá?
vamos abrir o canal de comunicação com a fundação, não tem problema. Tem coisas que a fundação vira e falou assim, ó, infelizmente eu não tenho a ata do Conselho Superior, o pessoal não assinou. Tá? Bom, o que eu posso fazer? Nada. Tá? Aí já teve reitor que entrou em contato comigo e falou, estou fazendo a reunião na quinta-feira, a reunião é na sexta, você aceita se eu te mandar a ata assinada, não sei o quê? Eu falei, manda a ata, cara. Tá? Na sexta-feira a gente coloca ela na reunião, não tem problema. Tá? Então, a gente, digamos assim, eu acho que a primeira coisa que o pessoal tem que se sentir é parte do sistema. Então, o pessoal do GAT, eles fazem parte disso. Então, uma fundação que é diligenciada é perda para a fundação e é perda para ele. Eu acho que esse sentimento de você fazer parte do problema é extremamente importante. Por isso que eu brinquei com você que eu queria que eles visitassem a fundação, entendeu? E eu quero mesmo, eu vou levar. O ano que vem, pode esperar, no comecinho do ano nós vamos estar visitando aí. Entendeu? Para você levar o cara no laboratório, mostrar, isso aqui é o laboratório do professor fulano de tal, tá vendo? Isso aqui da fundação é fulano que compra isso. Tá vendo aquela pilha de equipamento ali, ó? Aquilo vai para não sei aonde. Tá vendo essa pilha aqui, ó? Entendeu? Então, quer dizer, ter essa sensação, ver, né, que tem pessoas e tem processos que vão além do certo ou errado, né? O cara crachá, desculpa o termo, né? Então, eu acho que aquele gráfico, ele tem ajudado o pessoal a se preocupar com aquilo. Tá? Eu vejo pelo resultado, né? Tem gente que fala para mim, nossa, eu tive 10 processos para analisar, diligenciei só 2 esse mês. Parabéns, pô. Que legal. E não o contrário, né? Eu tive 10, diligenciei 9, né? Ou 8, né? Então, eu acho que isso aí ajuda um pouco. E uma outra coisa que eu tenho feito com eles, né, é dado um pouco também de autonomia para eles para entrar em contato. Porque como a gente tem troca do pessoal do GAT, o pessoal fica em torno de 1 ano, mais ou menos. Toda vez que muda e entra uma pessoa nova, ela fica meio naquele medo. Tá? Então, quer dizer, normalmente a coalizão dominante, né, o pessoal que fica mais tempo, eles acabam impondo as regras. Tá? Então, quer dizer, diligencia, entendeu? Falo, para aí, pô, vai diligenciar, vamos olhar aqui, vamos procurar, não tem mesmo, vamos ver. Realmente não tem. Será que se a gente perguntar, o cara não consegue mandar para a gente um pouco antes, né? Então, quer dizer, eu tenho tido essa, vamos dizer assim, essa abertura com eles e dado para eles essa autonomia. Tá? Eu acho que isso aí ajuda bastante. E uma outra coisa que eu acho que nisso aí é bastante importante é que eu tenho participado, pelo menos no começo, de algumas reuniões do GAT. Não dá para eu participar de todas, porque as reuniões são muito longas, né? E aí eu entro lá e falo, o que você está olhando? Eu estou olhando o processo tal. Vai diligenciar? Por quê? Vamos olhar aqui. O que está faltando? Pô, faltou isso. Puxa vida, mas será que não dá para a gente pedir para o cara mandar, né? Você já pediu para ele? Mas eu posso? Pode, liga lá, né? Manda um e-mail. Tá? Então, quer dizer, eu tento forçar as pessoas, né, a ter um pouco mais de autonomia. Porque receber a documentação e olhar sim ou não é fácil. Eu acho que a palavra-chave aí, Carlos, é autonomia para que as pessoas possam ter comunicação com a fundação e tentar resolver o problema. Tá? Se der bem, se não der, não tem problema. Diligencia, mas pelo menos você sabe, né? E principalmente elucidar algumas dúvidas, entendeu? Porque quando a gente tem reunião do GAT, acontece muito isso que você falou. Fulana fala assim, eu olhei um processo há 2 anos atrás e por causa disso foi diligenciado. Tá, mas 2 anos atrás já era. E agora? O que você acha? Você acha que tem que diligenciar? Por quê? Está faltando documentos? Está faltando documento, não tem nenhum que discutir. Agora, tem o documento e você tem algumas dúvidas. A última reunião que teve aconteceu um fato bem interessante, que teve um documento do reitor da universidade falando que todos os projetos atendiam aquele percentual de pessoas da universidade. E aí a pessoa queria pegar projeto por projeto e sair contando. Se realmente, entendeu? Eu falei, gente, para aí, pô. O reitor não mandou um documento? Mandou. Eu falei, acabou. Se ele escreveu aí e não tem, é o documento do reitor. O que você vai escrever lá na sua fichinha de avaliação? Ofício tal do reitor da universidade. Atende o item. Entendeu? O item é atendido. Tá? Esse credenciamento não sairia com 12 meses de trabalho. Você percebe, cara? Você imagina, eu vou pegar projeto por projeto, vou ficar contando lá. Não tem sentido. Tá? Então, um documento do reitor mata. Lógico que mata, pô. Tá? É igual você falou, né? Tem filtros. O reitor não ia se colocar um documento desse se não tivesse. Agora, se ele fez isso, ele assume todo o risco. Tá? Ele está puxando o risco para ele. Tá? Então, é algumas coisas que acontecem assim, né? Que eu acho também que o pessoal vai criando mais confiança, tá? Os membros do GAT. Tá? Porque eles viram para mim e falaram assim, poxa, mas professor, né? Você chama de professor, né? Mas e se a gente contar e não bater? Não tem o documento do reitor? Tem. Vamos para o caminho mais fácil.
Tá? Se o reitor falou aqui, sei lá, 30 projetos, atendeu os percentuais, meu amigo, aí eu expliquei para eles como é que isso passava dentro da universidade. Tá? Que isso passa em unidade acadêmica, passa da procuradoria, passa na pró-reitoria, vai para o conselho. Eu falei, gente, isso aí tem tanto filtro para cada projeto desse, tá? Fora os outros professores que às vezes não estão no projeto, fica tudo de olho grande, querendo encontrar coisa errada. Então, não tem nada mais fiscalizado que um projeto desse, não tem nada mais fiscalizado que uma fundação de apoio. Olha, você sabe disso com conhecimento de causa, né? Mas excelente, professor. Obrigado. É porque eles não conhecem isso, entendeu? Eles não têm a visão. Então, quando você começa a explicar, por isso que eu falei para você, visitar uma fundação, ir na universidade, fazer o trajeto inteiro, entendeu? Desde quando o professor coloca lá até o final, eu acho que isso para eles vai ser assim, vai abrir a cabeça, entendeu? É aquele cara que nunca foi no mar, né? E falaram para ele que a água é salgada, entendeu? Não, ele tem que ir lá, botar o dedo, pôr na boca. É, isso mesmo. Obrigado, professor. Professor Fernando Peregrino, presidente do Confis, está conosco aqui. Está com a palavra, professor. Eu queria fazer primeiro um registro aqui, ou seja, o trabalho do Sanches é realmente muito importante junto ao GAT. É um divisor de águas antes e depois do Sanches, porque melhorou muito o diálogo com eles, até reclamar, eles aceitam mais gente reclamar do que antes. E isso é importante, né? Quem trabalha no governo tem que ouvir reclamação. Com certeza, você está aqui para isso, Fernando. Tratá-las bem, né? Porque a gente aqui sabe de coisas que talvez vocês não sabem, e vocês sabem de coisas que a gente não sabe. Então, é muito importante essa conversa bilateral, esse caminho de dois caminhos, aí, dois vertentes. Então, a primeira coisa que eu queria era registrar isso. O Sanches é uma pessoa muito especial dentro do MEC hoje. Agora, se o Sanches é bom, se o secretário executivo, que eu conheço pessoalmente, é bom, o Vitor é um engenheiro também, como eu e como você, só que ele é de telecomunicações, e eu sou de produção, ele também é. Ele é de telecomunicações, eu sou de produção e você também é. Bom, se há uma boa... o Wagner também, do SESU, também tem muito boa vontade, né? O Saulo também é uma pessoa maravilhosa, já esteve conosco. Gente, o que está faltando? Eu sei, da parte do MCTI, vocês não podem fazer muita coisa, tem que procurar o diálogo, tá bom? Isso a gente vai ajudar, como a gente está procurando hoje nesse congresso, a presença do Marcelo Morales, ele disse que vai fazer tudo para ajudar o decreto, né? O decreto 7423. Mas dentro do MEC, não tem mais ninguém que a gente precisa convencer, não é? Não precisa mais, já são 2 anos, 3 anos, não tem mais nada. O decreto está pronto, está redondo, não é isso? Essa é a angústia que eu falei para você, Fernando. O problema é que ele tem uma tramitação, óbvio, tá? E as pessoas, tá, não têm conhecimento desse processo. E às vezes você tem que chegar nessa pessoa e você leva um certo tempo. Isso ajuda. O fato da pessoa não ter conhecimento, às vezes ela faz umas perguntas e fala, nossa, não pensei nisso. Por exemplo, a regra de transição. O decreto estava sem ela. Quando eu fui apresentar para a minha diretora explicar para ela como é que era, ela falou, mas para aí. E como é que vai ficar essa transição? Entendeu? Então, às vezes a pessoa traz alguma coisa que complementa. Só que você lembra bem disso que a gente comentou, né? Chega uma hora que o bom é inimigo do ótimo. Às vezes você tem que abrir mão de alguma coisa para você ganhar mais lá na frente. Então, eu acredito que a saída do forno dele aqui vai ser rápida ainda esse ano, mais tardar aí, ele já está lá no MCTI. Tá? Da parte do Marcelo, eu acredito que ele vai chegar bem redondo lá. Eu já encaminhei para o Marcelo, ele leu, me falou que estava tudo bacana, que ele tinha gostado. Tá? Já tem exposição de motivos, tem comparação do que era antes, do que era depois, está justificado por que foi alterado, tem parte de legislação. Quer dizer, olha, cara, o prato está pronto, só falta servir. Tá? Para ser bem sincero. Tá? E aí, Você acredita que esse ano a gente tem o decreto? Esse ano eu acho pouco provável, talvez, mas aqui do MEC, com certeza. O secretário, ele olha para mim, a primeira coisa que ele me pergunta é sobre o decreto. Entendeu? Não tem uma vez. Se você, porque aqui não vai ter como, né? Eu estou na minha sala. Mas você vai na sala do secretário, tem um quadro de vidro, onde ele escreve as prioridades. Tá? A primeira coisa que está escrito lá é o decreto, na sala do Wagner. Tá? Então ele fala, aonde que está isso? Como é que foi? Tá? Que pé que está? Já saiu? Por que não saiu? Tá? Aonde que ele parou? Tá? Então existe essa preocupação aqui dentro, né?
dessa tramitação do decreto, ele é prioridade, tá? Porque a gente sabe que é um ganho significativo a custo zero, Fernando. Quer dizer, qual é o investimento que eu vou ter para isso? Não tem investimento. O Paulo Guedes não vai entrar na discussão. O Paulo Guedes nem entra na discussão, porque não tem recurso, não tem nada. Não, nada. São dois ministérios que precisam de fazer coisas, né? Pela ciência e o outro pela educação. Caramba, eu não sei, eu acho que... Sabe aquele time que tem excelentes jogadores, mas eu acho que está faltando um goleador, o cara que bota a bola para dentro. Quem é esse cara, ô Wagner? Quem é o cara que vai botar a bola para dentro? Quem que vai botar a bola para dentro? Vou falar para você, cara. Eu já fiz o pênalti, botei a bola na marca do pênalti, eu preciso de alguém para bater. Verdade. Eu sou aquele gandula que joga a bola no campo, entendeu? A bola está no campo. Né? Ele tá muito bom, cara. Eu estou muito feliz. Tá? Eu acredito assim que a gente trouxe muita coisa que eram dúvidas, principalmente do operacional, né? Isso no decreto ele está explícito. Ele vai melhorar bastante isso. Agora o que ele precisa de fazer é sair rápido, rápido. Você lembra o ano passado que eu conversei com você, né? Eu falei, pô, vamos ver se a gente tem esse presente de Natal, né? Ou até antes, né? Gente, o Natal já foi. Você só não disse o Natal. Pois é. E a gente que trabalha com engenharia, principalmente isso causa para nós um mal-estar, rapaz, muito grande, entendeu? Isso incomoda. É igual você falou, o que falta? Entendeu? Me fala, eu vou ligar e vou tentar fechar isso, né? Nós estamos há 2 meses esperando uma revisão de um parecer da AGU, que trata dos serviços técnicos das universidades. Há 2 meses eles estão dizendo que estão revendo. O parecer que eles, ao nosso ver, foi equivocado, e ao ver de vários procuradores também. É só corrigir uma vírgula e botar uma frase. É 2 meses para corrigir isso, pô, isso dá um prejuízo enorme para nós. Mas é porque realmente a gente sabe, a equipe aqui é bastante enxuta e tem um volume de trabalho bastante grande. Então, alguém tem que fazer com que isso vire prioridade. Então, eu já falei com você várias vezes que você deu vamos dizer, uma boa cutucada, né? Ajuda bastante. Tá? Então, por exemplo, essa palestra que a gente está fazendo agora, né, essa conversa que a gente está tendo com vocês, eu passei para o secretário. Falei, olha, eu vou estar falando do decreto. Aí ele falou, mas e aí? Falei, tá interno aqui na CGMAI, meu amigo. Como é que nós vamos fazer? Pô, mas não saiu ainda? Não saiu ainda. Então, o que eu posso fazer? Não sei se você percebe. Quer dizer, eu não posso sentar na cadeira do outro, entendeu? Cada um tem a sua cadeira, né? É quase surreal. Mas aparecem aqui algumas prioridades que realmente, quando você vai ver, rapaz, tem de tudo, Fernando, tem de tudo. Tem de tudo. Tá? Acho que não vem ao caso a gente ficar se lamentando, acho que tem que olhar para trás e olhar o ganho. Tá? Eu acho que ele andou bem, ele já está bem redondo, ele está trazendo coisas bem interessantes que vai reduzir o trabalho, não só interno aqui no GAT, como também por causa das fundações. Tá? Imagina se a gente coloca em horas, quanto tempo que leva para você montar uma documentação, o pessoal que está envolvido nisso com uma autorização. Transforma isso em dinheiro, tá? Multiplica isso. Cara, é economia, entendeu? É economia que a gente vai estar fazendo. Tá? Você tem uma estrutura quase que para isso. Tá? E tramitar isso dentro da universidade, cara, é uma coisa assim surreal. Tá? Tanto é que uma das perguntas que fizeram foi essa: por que não passa para as universidades? Foi a primeira coisa que eu falei aqui. Né? Deixa a universidade decidir isso, pô. Tá? Passa para eles, pô. Tem autonomia universitária, tudo, resolve lá. Tá? Mas isso é lei. Aí lei não é contigo. Tá? Então, eu tentei verificar quanto tempo que levou para aprovação de leis, né? Porque eu estou acompanhando aqui a lei de cotas, né? Está sob a minha coordenação. O ano que vem ela está sendo revista. A lei de cotas demorou 13 anos e meio para ser aprovada. 13 anos e meio. Então, essas coisas, nos dias de hoje, né, é uma coisa assim, tudo bem, tem que ser discutido, tem que ser debatido, tudo, mas tem que ter mais agilidade.
Eu acho que tem que mudar aquele gráfico que eu coloquei lá de anos, né, e transformar aquele negócio em meses, entendeu? Hoje em dia, falar de anos é complicado. Né? E num ano, muita coisa muda em anos. Bom, mas é isso, Fernando. Não sei se a gente já está quase no horário aí, não queria atrapalhar o cronograma das atividades de vocês, tá? Mas eu estou aqui sempre para ajudar as fundações, você pode ter certeza, cara. Não só eu, como secretário também, ele tem dado uma prioridade bastante grande nisso. Só que nessa corrente a gente depende de várias pessoas, né? Obrigado. Carlos Eduardo, a bola é tua. Bom, eu quero agradecer o Carlos Sanches, como eu disse, é perceptível, a gente sabe que pode contar com ele para para essas proposições positivas aí, no sentido de melhorar o trabalho das fundações de apoio e, consequentemente, das universidades, do MEC. A gente está à disposição para colaborar e contribuir no que tiver ao nosso alcance. Todo o colégio de procuradores, a gente tem muita gente boa que pode contribuir, está aí ao lado das fundações já há muitos anos, e nas universidades, das universidades para as fundações, das fundações para as universidades, e é isso aí. Também conte conosco e estamos aguardando sua visita. Acredito que todos estão disponíveis aí para recebê-los, receber a equipe do MEC, do GAT, mostrar o que a gente faz aqui e deixar essa mensagem, essa imagem positiva, que é o que a gente faz, é o que a gente acredita, né? A gente trabalha por acreditar numa causa e, com certeza, essa mensagem que a gente vai passar com a visita do pessoal aí, fazendo votos de que o decreto saia logo e que a gente possa, então, melhorar essa parte sistêmica, mais burocrática que a gente precisa trabalhar no dia a dia aí para conseguir vencer e matar esse um leão por dia, que é a realidade nossa aqui na ponta. Eu sei disso. Sei bem do que você está falando. Não é fácil. Mas se fosse fácil, já tinham feito, né? Pois é. Não, se fosse fácil, eles não iam precisar da gente. Exatamente. Mas nós estamos aqui porque é difícil. Exatamente. É isso aí, Fernando. Obrigado, Sanches. Obrigado. Eu que agradeço, Fernando. Obrigado pela abertura aí, o Carlos Eduardo também, tá? Eu acho que a gente tem aí um canal de comunicação muito aberto, muito franco. Isso, eu acho que é muito bom, a gente tem que manter isso, tá? Eu acho que isso é extremamente importante. O secretário mesmo, Wagner, ele falou para mim, né, canal aberto. Eu lembro direitinho, quando eu fui falar, eu falei, secretário, gostaria de conversar com o Confies, posso? Por que você não fez ainda? A resposta que ele deu foi essa. Eu falei, não, porque eu queria saber a sua opinião, né? Porque quando você abre um canal de comunicação, vem crítica e vem elogio, com certeza. Mas, normalmente, as críticas, elas costumam vir primeiro, tá? Porque você está se propondo a ouvir, né? E isso eu acho que o Fernando tem feito bastante, de uma forma muito, muito objetiva, né? Esse trabalho todo que a gente tem tido aí, eu acredito que a resposta dele é muito rápida, né, Fernando? Fernando, pegaram isso aqui e mandaram para mandar para o Ministério da Educação. O que você acha? Tira, risca do decreto. Vai mandar para os caras olhar, não. Arranca. Uma hora a gente tem que conversar com isso, né? Não dá para a gente, num evento, comentar essas coisas, né? Mas tem aquela conversa de boteco, né, Fernando? E depois a gente ri. Tudo isso aí, com certeza, no futuro a gente vai rir disso, isso vai virar história, né? E a gente vai lembrar das coisas boas. Tá? Eu agradeço muito aí essa participação, estou sempre aberto a vocês, tá? O pessoal do GAT também está aberto, podem ligar para a gente, podem conversar com a gente está aqui para ajudar vocês. Valeu, meu amigo. Eu vou, antes de dar por encerrado, Carlos Eduardo, o nosso Carlos Eduardo, e convidar todos que estão aqui vendo, nos ouvindo também a participar da cerimônia de abertura daqui a 15 minutos, às 3 horas exatamente. Nós vamos receber ilustres figuras do mundo da ciência e tecnologia, o presidente da Fiocruz, o presidente da SPPC, várias personalidades, reitores, representante da Andifes, representante da Abroem, representante da ICTBR
enfim, várias personalidades do nosso mundo, e o deputado Aliel Machado, que é o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara. Todos vão dar suas saudações aqui para o nosso congresso. Eu pediria que todos participassem. Isso, e logo depois a palestra sobre o suicídio do reitor Luiz Carlos Cancelier pelo jornalista Paulo Marcum, que fez um livro, o Recurso Final, sobre toda aquela trajetória dele que terminou pelo suicídio, pela amargura que ele sentiu de ser condenado a priori sem direito à defesa. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu declaro, então, encerrado o nosso evento aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos, boa tarde, bom evento. Muito obrigado a todos também, um bom evento aí.